Pessoal, então retornamos à nossa aula. Vamos criar nessa aula a nossa primeira página em PHP para testar o acesso ao USB Web Server. Antes de criarmos a nossa primeira página, vamos verificar uma configuração dentro do nosso USB Web Server. Então vamos acessar aqui a pasta PHP, essa pastinha aqui, que está dentro do USB Web Server. Então, vamos clicar para abrir. E aí, vamos identificar aqui um arquivo chamado php.ini. É um arquivo de configuração. Dentro desse arquivo existem várias configurações pertinentes ao nosso servidor de aplicação web. Uma dessas configurações é a display erros, essa configuração aqui. Tá? Essa configuração é muito importante. As demais linhas aqui que vocês estão vendo, com ponto e vírgula na frente, são informações do parâmetro de configuração que estão comentadas. Então, o ponto e vírgula ele serve para comentar. Então, nessa configuração aqui, display erros, ela precisa estar descomentada sem o ponto e vírgula, igual a on. Tá? Outra configuração importante é colocar o display startup erros também igual a on. Se não tiver igual a on, pessoal, tiver off, a gente não vai conseguir ver os erros que ocorrem em PHP. Pode acontecer algum erro, por exemplo, você digitar algum comando que é inválido, ou esquecer de colocar o ponto e vírgula no final de um comando. Então, quando acontecem esses erros de programação, é muito mais fácil identificar onde está a linha do erro quando o display erros está on, porque a mensagem que é emitida pelo browser é uma mensagem identificando onde é a linha que está causando o erro. Ele coloca o número da linha. Quando está off, aparece um erro genérico, então a gente não consegue identificar o erro da linha. Então é importante que vocês coloquem esse parâmetro display erros igual a on e o display startup erros igual a on. Então vocês vão salvar o arquivinho, né? Fechar, salvar. E agora nós vamos criar o nosso primeiro arquivo em PHP. Lembrando, qual é a pasta em que iremos trabalhar? Qual é a pasta que deve ter os arquivos em PHP? É a pasta root, né? Então, vamos abrir a pasta root. Dentro da pasta root, nós vamos criar aqui uma pasta chamada exercícios e vamos trabalhar aqui dentro dessa pasta de exercícios. Então, para abrir o nosso VS Code, nós vamos trabalhar com o VS Code. Nós podemos trabalhar aqui, clicando aqui na barrinha aqui de endereço, selecionando todo o endereço, né, todo o diretório. Vamos digitar aqui cmd e clicar em Enter. Então, ele vai abrir aqui o command, né, do Windows, já na pastinha, ok? Exercícios. E aí, nós vamos digitar aqui code espaço ponto. Quando a gente digita code espaço ponto e clica em Enter, o VS Code ele já abre diretamente na pasta de trabalho, né? Que é a pasta que vamos trabalhar, na pasta exercícios, ok? Então, o VS Code ele abre diretamente na pasta em que vamos trabalhar. Fica muito mais prático e rápido. Agora, nós vamos criar o nosso arquivo em PHP, clicando aqui na opção no File. Então, vamos digitar aqui ou index ou teste.php, ok? Pronto. Digitamos aqui o nosso arquivo teste.php, ok? E aí, se você for lá na pasta root, ele está lá criado, tá vendo? Nós estamos acessando o VS Code por aqui, né? Pela pasta exercícios. Então, vamos voltar lá ao nosso VS Code. Então, aqui é que vamos digitar o código, aqui desse lado direito, nós vamos digitar o nosso código em PHP. Nós podemos digitar simplesmente um código de teste, né, em PHP,
ou misturar, né, HTML com o PHP. Vamos lá, vamos digitar aqui um HTML, porque uma das características do PHP é que ele é facilmente integrável com o HTML, o CSS, o JavaScript. A gente viu essa característica nas aulas de conceitos básicos. Então, vamos digitar aqui um código em HTML, colocando exclamação e Enter, né? E aqui no título, vamos colocar aqui Olá Mundo PHP, ok? E dentro do body, nós podemos colocar aqui nosso código em PHP. Então, para a gente começar a digitar o nosso código PHP, nós vamos começar dentro do body, digitando aqui o sinal de menor, interroga PHP, e a gente vai fechar aqui com o sinal interroga maior. Então, todo código em PHP, ele precisa começar com esse sinal de menor, interroga PHP, e fechar com interrogação maior. E aqui todo o código vai ser colocado aqui dentro, tá? Porque assim que se programa em PHP e o código é interpretado pelo servidor web. Então, a gente vai declarar variáveis aqui dentro desse sinal, né, de menor, maior. Nós vamos colocar os comandos de repetição, os comandos de condição, vamos colocar operações matemáticas, nós vamos colocar funções, classes, tudo vai ser dentro desse espaço. Sinal de menor, interroga PHP, interroga maior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é imprimir na tela. Então, para imprimir na tela, eu vou usar o comando eco e vou colocar aqui Olá Mundo, exclamação. Então, o comando eco, ele imprime na tela, ok? Então, o que vai acontecer? Essa página, ela está lá no meu servidor web, na pasta root, né? O servidor web, ele vai interpretar esse trecho de código aqui e vai gerar HTML. E o browser, ele só vai conseguir interpretar quando o PHP foi interpretado antes pelo servidor web, ok? Então, vamos rodar a página para a gente entender como é que funciona. Então, nós vamos abrir aqui o nosso servidor web, clicar em localhost, e aí a nossa página ela vai ser aberta, ok? Então, vamos lá em exercícios, clicar no teste, e aqui, pronto, a nossa página foi aberta. Olá, mundo, ok? Se eu colocar uma tag aqui, HTML, só para a gente testar aqui, ó, aqui dentro, ele vai imprimir, salva, ok? E aí, vamos lá na nossa página novamente, ok? E aí, pronto, imprimiu. Então, para a gente entender aqui, vamos dar um F12 e inspecionar o nosso código, ok? E aí, a gente vai clicar aqui na aba Elements, né? Clique em F12, vai aparecer a ferramenta desenvolvedor. Em Elements, na aba Elements, a gente consegue ver o que foi gerado de HTML. Então, aqueles comandos em PHP, eles se transformaram aqui, ó, numa tag aqui HTML, H1, né, que a gente colocou, o texto, Olá Mundo, fecha H1, ok? Então, o browser, ele só interpreta HTML, e o PHP, ele é interpretado pelo servidor web, ok? E devolvido por meio de um pacote HTTP para o browser renderizar o HTML na tela. Ok, pessoal? Nas próximas aulas, nós iremos aprender outros comandos em PHP e aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento de como funcionam os demais comandos. Então, um grande abraço e boa semana.